Então hoje a gente vai continuar nossas aulas de lógica, a gente vai começar a ver como que a gente faz inferência lógica, certo? A ideia de inferência lógica é você, a partir de uma base de conhecimento e de um conjunto de hipóteses, todas elas construídas dentro da lógica proposicional, a gente tentar descobrir coisas novas, ou seja, tentar descobrir se a nossa base de conhecimento ou se novas proposições que são colocadas ali são verdadeiras ou falsas, certo? Então a gente vai ver como é que isso funciona. Então a inferência lógica tem basicamente 3 passos, ok? A gente, primeiro, que a gente viu nas aulas anteriores, sempre eu tenho que transformar tudo que eu sei em sentenças lógicas, né, proposicionais, senão eu não consigo fazer nada, que vai me formar a minha base de conhecimento prévio. Junto com essa base e todas as minhas hipóteses, eu tenho que descobrir se a sentença então é verdadeira ou falsa. Então, formalização, como nós já vimos, utiliza as proposições e seus conectivos. A base de conhecimentos que eu estou construindo sempre vai ser formado pelas sentenças, ou seja, as fórmulas que eu sei que são verdadeiras ou falsas, e as hipóteses, que é aquilo que eu quero realmente descobrir, ok? Bom, então, mais alguns exemplos de formalização, tá? Isso aí a gente já viu, só dando outros exemplos aqui. Por exemplo, se formos viajar amanhã, chegaremos atrasados na praia. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, né, um se então, tá? Não aparece o então aqui, tem essa vírgula aqui no lugar do então, mas é uma condicional. Se formos viajar amanhã, chegaremos atrasados na praia. Então, formos viajar amanhã é uma proposição que eu chamei de A. Chegaremos atrasados na praia é uma segunda proposição que eu chamei de P. Então a fórmula é A dem P. Hipótese: o que acontece se A for verdadeiro? Aí é que vem a questão. Se A for verdadeiro, né? Eu sei que A é verdadeiro, o que eu posso dizer sobre P? É isso que a inferência vai me dizer. Outro exemplo de formalização. Se formos viajar hoje, não poderemos ir na festa. Então, H, formos viajar hoje, é um se então também, que não, o então não aparece aqui. Não poderemos ir na festa, isso aqui é negado, então eu vou dizer o iremos na festa, vou chamar de F, e o não iremos na festa, então vira um not F. Então a fórmula fica HCH, então not F. Novamente a hipótese é: o que acontece se H for verdadeiro? É isso que a gente precisa descobrir. Outro exemplo de formalização um pouco mais complexo. Se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência. Mas, se isso for um problema, é melhor despedirmos-nos logo agora. Então vamos pegar primeiro todas as proposições. Tomarmos café é uma, comermos algo é outra, veja que aqui tem um conectivo. Chegaremos atrasados à conferência é outra. Se isso for um problema é uma quarta, é melhor nos despedirmos logo, é a última aqui. Então, como é que eu construo essa fórmula? Se tomarmos café ou comermos algo. Então, tomarmos café ou comermos algo está no conectivo ou, sendo T tomarmos café e C comermos algo, vira T ou C. Se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência, é um se então, tá? Não tem um então aqui, mas é um se então. Então, a parte antecedente aqui é o T ou C, né? E o consequente, chegaremos atrasados à conferência, tá aqui, é o F. Então, T ou C, então F. Continuaremos. Se isso for um problema, é melhor despedirmos-nos agora. Isso for um problema, é o meu P. Então tá o Pzinho aqui. É melhor despedirmos agora. Isso aqui é um se então também, ó. Se isso for um problema, é melhor despedirmos agora. Então eu tenho o D é o melhor nos despedirmos agora, fica o P, então D. Quando eu junto tudo, se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência, que eu já descobri que é isso aqui, T ou C, então F. Mas, se isso for um problema, melhor despedirmos agora, que é o P ou D. Como é que eu junto os dois? Eu estou juntando com o mas. Como a gente viu, né, na aula anterior, o mas representa o meu
e o AND, então eu substituo aqui. Então, essa fórmula completa tem 2 C, então, dentro. C, T ou C, então, F, E, P, então, D. Bom, mas como é que funciona, então, a inferência? A gente vai usar aqui uma fórmula, uma forma de resolver, que se chama modus ponens, tá? Que tem algumas regras, tá? São regras bem simples, eu vou colocar elas aqui. Não é difícil de compreender as regras, a gente vai ver todas elas e aí depois a gente vai fazer um exemplo. Então, a primeira regra, algo que eu já falei várias vezes aqui nessas aulas, é que toda proposição simples só pode ser verdadeira ou falsa, tá? Então, A é aluno da arqueologia. Essa é uma proposição simples, tá? Não é uma fórmula, simplesmente uma proposição. Ou A é verdadeiro ou é falso, não existe meio termo, ok? Então, o que que eu sei? Que eu tenho uma proposição. O que que eu posso inferir sobre ela? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ponto. Ela, única proposição, única, fechadinha, simplesinha ali, ou é verdadeira ou é falsa. Não tem meio termo. A conjunção. Toda proposição composta unida pela conjunção, ou seja, uma forma, um pedaço de uma fórmula onde eu tenho uma conjunção, o AND, tá? Tá aqui ele aqui. Ela só é verdadeira, ou seja, toda ela é verdadeira, se todas as proposições foram verdadeiras. Então, por exemplo, aqui, A é aluno da arqueologia? Não sei. U é aluno da UFSM? Não sei. O que eu sei é que se eu pegar essa proposição composta aqui, essa fórmula aqui, A AND U, e eu disser que ela é verdade, então eu posso lhe garantir que tanto A quanto U é verdadeiro. Ok? Então, quando eu uso a conjunção, quando eu tenho o AND aqui, eu só posso dizer que tudo isso é verdade se cada proposição é verdade. Então, o que que eu sei? Que se P ou Q, ou seja, qualquer proposição aqui, unidas pela conjunção for verdadeira, todas elas são verdadeiras. E isso, certo? Serve para qualquer fórmula. Se eu tiver uma fórmula desse tipo aqui, P, AND, Q, AND, R, AND, S. O que que eu posso afirmar? E eu sei que isso aqui é verdade, né? Eu tenho que saber isso, né? Eu posso afirmar que P é igual a verdadeiro, Q é igual a verdadeiro, R é igual a verdadeiro e S é igual a verdadeiro. Ok? Se eu tenho os ANDs aqui, se eu tenho a conjunção e eu sei que é verdadeira a fórmula inteira, todos os elementos são verdadeiros, certo? Essa é a regra da inferência para a conjunção. Para a disjunção, eu tenho o seguinte: toda proposição composta, todo pedaço de fórmula unida pela disjunção só pode ser verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Ou seja, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira. Eu não tenho como saber qual, mas eu sei que uma delas é verdadeira. Então, um exemplo aqui. A é aluno da arqueologia. H é aluno da história. Se eu sei que A ou H é verdade, então eu posso garantir que ou A é verdade ou H é verdade. Eu não sei qual dos dois é verdade, mas pelo menos um deles tem que ser verdade, certo? Então é essa a regra aqui. Se P ou Q, qualquer proposição aqui, for verdadeiro, então uma delas é verdadeiro. E isso novamente serve para qualquer tamanho de fórmula. Então eu tenho aqui, por exemplo, P ou Q ou R igual a verdade, então eu sei que P é verdadeiro
ou Q é verdadeiro, ou R é verdadeiro. Muito importante aqui, gente, é que eu posso ter qualquer combinação. Um deles tem que ser verdade, mas pode ser que os dois sejam verdade, ou pode ser que os três sejam verdade, tá? A regra da inferência do modus ponens da disjunção só me diz que pelo menos um deles tem que ser verdade, ó. Pelo menos. Sei? Então, nessa caso aqui, ele pode ser que as três sejam verdadeiras, tá? O que não pode acontecer aqui é que as três sejam falsas, tá? Se eu estou dizendo que é verdadeira essa fórmula aqui, os três não podem ser falsos, isso estaria errado. A negação mais simples, tá? Proposição negada, simplesmente você altera o valor de verdadeiro para F, tá? Então, se eu sei que, por exemplo, A é aluno da arqueologia, é A verdadeiro, então a negação de A é falso, tá? Então, se eu sei que P é verdadeiro, a negação de P é falso. E vice-versa. Se eu sei que A é falso, a negação de A é verdadeiro, certo? Simplesmente eu altero o valor. E por último, o condicional ou bicondicional, ele me diz o seguinte: se eu tenho que a fórmula com a condicional ou a bicondicional for verdadeira, então eu sei o seguinte: se o antecedente é verdadeiro, então com certeza o consequente também é verdadeiro. Então é o que diz aqui, ó. Se eu tenho P ou Q, ou P, sei somente C, Q, e eu sei que o P é verdadeiro, ou seja, o antecedente é verdadeiro, o que eu posso deduzir e inferir é que o Q também é verdadeiro. Então, exemplo, aluno passou em todas as disciplinas do primeiro semestre. O S, realizar todas as disciplinas do segundo semestre. A, D em S. Se eu sei que o A é verdadeiro, então eu posso afirmar que o S é verdadeiro também, certo? Então não importa o que tiver no antecedente aqui, se eu descobrir que o meu antecedente é verdadeiro, eu sei que o meu consequente também é verdadeiro, tá? Então essas são as regras da inferência. Então a gente vai fazer agora um exemplo completo para a gente ver como é que eu utilizo isso, como é que eu realizo a inferência. Então o que eu tenho que fazer? Represento tudo que eu sei sobre sentenças proposicionais, represento a minha hipótese por uma sentença proposicional e com as regras de inferência eu vou tentar descobrir os valores de cada proposição. Então, por exemplo, representamos o que sabemos por sentenças proposicionais. Então, eu tenho aqui duas fórmulas e depois eu vou ter uma hipótese. Então, a primeira fórmula diz o seguinte: se é um aluno da UFSM e estudou para a prova, então vai ir bem na prova. Então, o que eu tenho? Se, então, e um AND aqui no meio. Eu vou chamar é um aluno da UFSM de U. Eu vou chamar de estudou para a prova de E. E vou chamar de vai ir bem na prova de P. Então, esse primeiro pedaço aqui é um aluno da UFSM e estudou para a prova, fica U AND E, certo? Eu tenho um Ezinho ali, U esse pedaço, o E esse pedaço aqui. U AND E. Além disso, eu tenho o C, então tá aqui ele, minha condicional. E aí, do outro lado, eu só tenho uma proposição simples. Vai ir bem na prova. Vai ir bem na prova, tá ali o meu pezinho. Acabou a minha primeira fórmula. Segunda fórmula da minha base de conhecimento. Se é um aluno da arquivologia, então é um aluno da UFSM. Então aqui eu tenho uma proposição simples e aqui eu tenho a outra. Então agora eu tenho uma nova, é aluno da arquivologia, que eu vou chamar de A. E eu já tenho aqui o aluno da UFSM, eu já descobri aqui, tá? Eu já criei essa, se chama U. Quando eu crio uma base de conhecimento, eu sempre utilizo as mesmas variáveis aqui para representar as proposições, porque senão eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Então, A é aluno da arquivologia, A representa isso aqui. É um aluno da UFSM, eu já criei, que é o U, então vai ser o U aqui. E eu tenho aqui um C, então. Então, CA, então U. E a minha hipótese é
Acreditamos que os alunos de arquivologia estudaram para a prova. Essa hipótese, na verdade, eu tenho que traduzir ela, que é o seguinte: se for aluno da arquivologia, então estudou para a prova. É isso que quer dizer aquela minha hipótese ali. Então eu vou transformar ela por uma fórmula de lógica proposicional também. Se for aluno da arquivologia, ou seja, A, aluno da arquivologia, tá? Eu já defini que A é aluno da arquivologia. Então, estudou para a prova, eu vou chamar de E. Então, eu tenho a minha fórmula A em E. Muito bem, agora eu preciso descobrir, será que isso é verdade? Então, eu encontro os valores lógicos para cada fórmula através das regras de inferência. O que eu sei é que eu fiz uma pesquisa para descobrir se os alunos foram bem na prova com meus alunos de arquivologia. Eu sei que isso é verdade, então eu sei que o A é verdade. Eu tenho que partir de algum lugar. Se eu não tiver nenhuma proposição que eu tiver certeza que ela for verdadeira ou falsa, eu não vou chegar a lugar nenhum. Pelo menos uma eu tenho que saber. Então, essa que eu sei é que o A é verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui todas as fórmulas, tá, que a gente descobriu. Aqui vai ficar as proposições, que eu já sei que são verdadeiras ou falsas. E aqui as minhas regras de inferência, certo? Então, no início, eu sei as fórmulas, tá, que a gente descobriu. Eu sei quais são as proposições, só sei uma. E eu sei as minhas regras de inferência. Então, sabemos que A é verdadeiro e vamos partir daí. Como é que a gente parte? Eu vou olhar nas minhas fórmulas e nas minhas proposições e vou tentar casar elas. Como? O que é a única coisa que eu sei até agora? Que A é verdadeiro. Então eu tenho que pegar alguma fórmula aqui que apareça A. Não adianta eu tentar descobrir essa fórmula, a número 1 aqui, porque não aparece A. Eu não sei se U é verdadeiro, eu não sei se E é verdadeiro, eu não sei se P é verdadeiro ou falso. Nenhum desses eu sei. Eu só sei que A é verdadeiro, então eu só posso trabalhar com uma dessas fórmulas aqui, ok? Então eu vou começar pela fórmula 3, que é CADE. CADE. O que eu sei? Que A é verdadeiro. Então eu coloco aqui, ó, substituo o A por verdadeiro. Verdadeiro DEM E. Bom, a partir daí eu vou olhar as minhas regras de inferência aqui. A regra de inferência da condicional me diz o quê? Se uma posição der em outra e o antecedente for verdadeiro, com certeza o consequente é verdadeiro. É isso que me diz. Então, o meu antecedente é verdadeiro? Sim. Logo, o consequente é verdadeiro. Então, pela regra de inferência da condicional, o E é verdadeiro. Certo? Então, de onde é que eu tirei isso aqui? Dessa regra aqui, que me diz que se o P, o antecedente, for verdadeiro, o consequente é verdadeiro. Eu sei que o antecedente é verdadeiro, é a única coisa que eu sei. Então, eu posso garantir que o meu E também é verdadeiro. Então, agora eu coloco aqui a proposição E igual a V, tá? E segue o baile. O que eu sei agora? Que A é verdadeiro, E é verdadeiro. Aqui eu posso usar aqui? Não. Eu tenho U, E e P. Ou seja, eu tenho 3 variáveis aqui e eu só tenho uma. Então eu não consigo descobrir ainda, a partir dessa fórmula, alguma coisa nova. Mas eu consigo pela fórmula 2. O que me diz a fórmula 2? A, CA, DEM U. A, eu já sei, é verdadeiro. Verdadeiro, DEM U. Pela mesma regra da inferência da condicional, se o antecedente é verdadeiro, então o consequente é verdadeiro. Então eu tenho que o meu antecedente é verdadeiro, então o com certeza é verdadeiro. Então agora eu coloquei ali, o U é verdadeiro. Agora sim eu posso trabalhar com a minha última fórmula. O que me diz a minha última fórmula? U end E, então P. Bom, o que eu sei? Eu vou olhar as proposições que eu sei e vou fazer as substituições. O que eu sei é essa primeira parte aqui. U end E. U é, tá ali, verdadeiro. E é, tá ali, verdadeiro. Então eu tenho V end V. O que me diz a regra da inferência da conjunção? Ó, eu tenho um end ali. Se P e Q for verdadeiro, eu sei que P e Q precisam ser verdadeiros. Ou seja, se eu tenho somente verdades aqui, o resultado dessa fórmula aqui, dessa proposição composta aqui,
com certeza é verdadeiro, porque todos eles são verdadeiros. Então eu posso substituir tudo isso aqui por verdadeiro. E eu vou chegar em verdadeiro D em P. Ó, essa é a minha fórmula. Eu descobri que aqui é verdade, aqui é verdade. Como é um E, tudo isso é verdade. Verdadeiro D em P. Agora eu utilizo novamente a regra da inferência da condicional. Se é verdade o antecedente, então o consequente é verdade. Logo, P igual a verdade também. Logo, no final, nós descobrimos que P é verdade e eu posso afirmar. A partir do que eu sei que A é aluno da arqueologia, eu posso afirmar que ele é um aluno da UFSM, que ele estudou para a prova e que ele vai ir bem para a prova. Todas essas afirmações são verdadeiras. Tá aqui. Ok? E se vocês chegaram até aqui, muito bem. No próximo vídeo, a gente vai fazer um novo exemplo. Até lá!